O céu, mito ou realidade? Nós vamos estudar a palavra de Deus, e todos terão a oportunidade de saberem que o céu não é um mito, e sim uma realidade. E é um lugar maravilhoso, é um estudo que vai trazer muito conforto, muita alegria ao teu coração. Eu gosto muito de pregar o Evangelho. 2 temas prediletos para mim é falar sobre a volta do Senhor Jesus e também falar sobre o céu. E eu tenho certeza absoluta que Deus vai abençoar a sua vida, e você sentirá muita alegria no coração ao saber que Deus tem este lugar tão lindo, tão maravilhoso para você. Algumas pessoas consideram o céu como uma fantasia para a criança. Algumas pessoas pensam que o céu é uma fantasia para crianças, mas na realidade o céu é real, o céu é verdadeiro, e você verá que realmente isto é uma grande realidade, e que Deus abençoe a tua vida neste estudo, e que você possa sentir no coração, juntamente com seus familiares, a se prepararem para um dia estar neste céu maravilhoso que Jesus preparou, que criou para todos nós. Existe mais de um céu. O apóstolo São Paulo, ele disse: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Segundo Coríntios, capítulo 12, versículo 2. O apóstolo São Paulo, ele diz: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Só sei que tal homem foi arrebatado até o paraíso de Deus, e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Paulo, ele foi levado até o terceiro céu, o que nos leva a pensar que existem quantos céus? 3. O primeiro céu é o céu atmosférico. É aí onde estão as nuvens, os pássaros voam, e os homens fazem as suas viagens através de aviões. Primeiro céu, céu atmosférico. O segundo céu é o céu astral, onde está o sol, a lua, as estrelas, as galáxias e outros mundos que Deus criou. Segundo céu, céu astral. O terceiro céu é onde está a Nova Jerusalém, onde está o trono de Deus, onde Deus habita com seus anjos. E é sobre esse terceiro céu que nós estudaremos neste momento. Se há um terceiro céu, deve haver um segundo e um primeiro. Quais são os outros dois e qual é o terceiro? Eu já acabei de mencionar agora há pouco, que é o céu atmosférico, o céu astral e o terceiro céu, a Nova Jerusalém. O primeiro céu, o céu atmosférico, e chamou Deus o firmamento céu, e houve tarde e manhã o segundo dia. Gênesis capítulo 1, versículo 8. Então Deus criou todas as coisas, e Deus criou também o primeiro céu, céu atmosférico. As estrelas e os planetas estão no segundo céu. Quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste. Salmos capítulo 8, verso 3. Observem a maravilha do céu sideral, céu astral,
Há pouco tempo eu estava no interior, tarde da noite, lugar sem poluição, lugar lindo, maravilhoso. Chamei a minha esposa e nós contemplamos a beleza do céu astral, bilhões e bilhões e bilhões de estrelas. E naquele momento, no meu coração, veio uma frase: louvado seja o nome de Deus, Criador dos céus e da terra, mantenedor de todo o universo. Que maravilha a criação de Deus. Deus habita no terceiro céu. Paulo diz: fui arrebatado ao paraíso e ouvi palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Segundo Coríntios capítulo 12, verso 4. Pai nosso que estás nos céus. São Mateus capítulo 6, verso 9. Olha que maravilhoso. Pai nosso que estás nos céus. Não é talvez, quem sabe, mas não. Pai nosso que está nos céus. É maravilhoso sabermos que nós temos um Pai que está no céu, um Pai de amor, um Pai que nos ama, um Pai todo-poderoso que criou todo este universo. Quantos seres humanos sofrendo, porque ainda não conhece esse Pai de amor. Satanás, ele tem procurado fazer uma destruição nessa terra. E muitos seres humanos hoje, revoltados contra Deus, brigando com Deus, blasfemando contra Deus, como se Deus fosse culpado pelas tragédias deste mundo. Mas Deus não é culpado, porque Deus é amor. O grande causador de todos os problemas, de todo o sofrimento, de toda angústia, é o diabo, é Satanás e seus anjos. Mas Deus é amor. Portanto, meu amigo, pare de falar contra Deus, pare de lutar contra Deus, porque Ele é teu Pai, Ele te ama, é um Deus de amor, que deu o próprio Filho para te salvar. Não seja ingrato, peça a Deus para transformar a sua vida, arrancar de dentro de você esse coração de pedra, esse coração duro, e transformar a sua vida. Procure conhecer a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Você está pensando coisas pervertidas contra Deus, porque você não tem estudado a sua palavra. O dia que você estudar a palavra de Deus, o dia que você buscar a Deus através da oração, o dia que você começar a conversar com Deus, você vai sentir Deus falando na tua mente, no teu coração, e a sua fé vai crescendo, crescendo, até que um dia você vai reconhecer que Deus é amor e que Ele te ama, e que Deus não é culpado do sofrimento deste mundo. Existem muitas casas no terceiro céu. Na casa de meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. São João capítulo 14, de 1 a 3. Senhor Jesus, quando esteve aqui na terra, Ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos recebereis vós para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus foi preparar este lugar. O lugar está preparado, o lugar está pronto, e Jesus virá nos buscar. Eu quero um dia estar com Ele, e eu gostaria que milhões e milhões e milhões e milhões de seres humanos também pudessem estar ali. Por esse motivo estou gravando esses DVDs, para levar esta mensagem ao teu coração.
E eu pediria que cada igreja, cada membro da igreja, no Brasil e no mundo, se preocupasse com seus familiares. Eu pergunto, se Jesus voltar hoje, seja sincero. Se Jesus voltar hoje, seja sincero, os seus familiares estarão prontos para recebê-lo nas nuvens dos céus? Aliás, eu quero falar, a maior tristeza para alguém é quando Jesus estiver voltando nas nuvens dos céus e seus familiares olharem para você. O que está acontecendo? Você fala, é Jesus que está voltando. E eles disserem a você: você sabia que Jesus ia voltar, e você nunca me deu um estudo bíblico, você nunca me convidou para ir à igreja, você nunca me deu um folheto. Indescritível. Nem olho viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aquele que o ama. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Olha que texto lindo. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aquele que o ama. Se você começar a imaginar um lugar lindo, um lugar maravilhoso, o céu é muito mais bonito. Eu vou repetir: aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aquele que o ama. E Deus ama você. Deus ama você. Deus ama a sua família. Muitas vezes o diabo faz o ser humano pecar, e quando ele leva o ser humano ao pecado, agora ele, como acusador, ele começa a falar: está vendo? Deus não te ama, você é um trapo. Mas não. Saiba de uma coisa, que Satanás, ele pode colocar esses pensamentos negativos em nossa mente, mas ele não tem poder para nos impedir a nossa entrega total a Jesus. Se você se entregar a Cristo, Ele vai remover esses pensamentos da tua mente, e você terá prazer em se preparar para este novo lugar, esse lugar tão belo que é o céu. Porque agora vemos como em espelho obscuramente, então veremos face a face. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 12. Então, agora nós vemos de uma maneira obscura, mas um dia nós teremos a oportunidade de estar nesse céu maravilhoso junto com Jesus. No tempo de Paulo, os espelhos eram feitos de metal polido, só se conseguia ver uma imagem anuviada. Isso se aplica à mais santa e melhor capacidade humana de imaginar a vida eterna. Então, hoje, na nossa mente, nós não temos capacidade para imaginar a beleza deste lugar, mas vale a pena. O que a Bíblia nos mostra é maravilhoso, e vale a pena nos prepararmos para estarmos ali com Jesus. O governo de Deus será transferido para a nova terra. Deus habitará com os salvos e será o seu Deus. Então Deus irá governar. Quantas reclamações, quantas injustiças existem neste mundo, mas Deus é um Deus justo, e Ele governará eternamente. E eu quero que Deus governe a minha vida, que Deus governe a minha família, que Deus governe o meu lar. Você gostaria também que Deus governasse a sua vida? Basta entregar-se a Jesus. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. João, ele teve o privilégio de ter essa visão na ilha de Patmos, e ele viu essa cidade descendo do céu, adornada como uma noiva preparada para o seu esposo, e essa cidade santa descendo aqui na terra, uma cidade maravilhosa.
Eu quero estar dentro desta cidade com todos os meus familiares e desejo encontrá-lo também nesta cidade santa. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Apocalipse capítulo 21, de 1 a 3. Que privilégio estar com Deus! Já imaginaram que alegria, que privilégio estar ali, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Criador de todo o universo, Criador de bilhões e bilhões e bilhões de planetas, estrelas, galáxias, e a gente ter o privilégio de abraçá-lo e falar: Pai, eu te amo, Pai, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu Pai, o Senhor é meu amigo. Que privilégio para nós! Você deve estar pensando: Geraldo, eu sou tão pecador, eu não mereço dar um abraço em Deus. Eu te pergunto, se você tem um filho, e esse filho se envolve com as drogas, com os vícios, com o pecado, ele fica preso, você vai deixar de amá-lo? Claro que não, claro que não. Deus ama você, Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Por favor, compreenda isto. Ele ama você, e Ele quer tirar o pecado da tua vida. Ele quer te dar o privilégio de abraçá-lo, e vale a pena servi-lo e obedecê-lo. O lar dos salvos é chamado de pátria, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador, mas agora aspira uma pátria superior, isto é, celestial. Hebreus capítulo 11, versículo 10 a 16. O arquiteto. Eu trabalhei muito tempo em muitos lugares aqui em São Paulo, mexendo com construção, e trabalhei ali em Alphaville. Quantas construções bonitas, quantas casas lindas, arquitetura, quantos trabalhos maravilhosos. Mas o céu, a nova Jerusalém, o arquiteto, o construtor é o próprio Deus, o Criador do universo. Imagine a maravilha, uma cidade projetada, arquitetada, criada por Deus, e é esse lugar que Ele preparou para todos nós. Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhe preparou uma cidade. Hebreus capítulo 11, versículo 10 e 16. Deus não se envergonha de nós, portanto nós não podemos de maneira nenhuma nos envergonharmos de Deus. Tem gente que tem vergonha de carregar a Bíblia, tem gente que se envergonha de carregar a palavra de Deus, mas a Bíblia Sagrada é um livro maravilhoso, é uma carta de amor para todos nós. Portanto, não tenha vergonha, Deus não se envergonha de nós, a despeito da sua grandiosidade e de nossa pequenez. Deus nos ama. Todas as promessas de Deus são condicionais. A obediência a Deus conduz à vida eterna, e a desobediência à morte eterna. Então não tem um meio termo, ou a pessoa obedece ou não, ou ele serve a Deus ou ao diabo. Não tem dois caminhos. Então vale a pena servir a Deus, andar em seus caminhos, fazer a sua vontade, obedecer os seus mandamentos. Nós esqueceremos de todo sofrer, pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá a memória delas. Isaías capítulo 65, 17. Olha que coisa maravilhosa. Vocês já imaginaram se uma mãe e um pai se salvam, mas o filho é rebelde, ele não quer saber de Deus, só quer usar drogas, só quer matar, roubar, não quer saber nada de Deus? Imagine esse pai e esta mãe lá no céu, andando pelas ruas de ouro que Deus preparou,
e agora chorando nos cantos das praças, o meu filho, por que o meu filho não está aqui? E aquele sofrimento, eu pergunto, seria céu? Não seria, mas nós vamos esquecer tudo. Toda a tristeza, toda a angústia, toda a dor, todos os problemas que nós enfrentamos neste mundo será entregue ao esquecimento, e nós viveremos eternamente felizes ao lado de Deus. Portanto, meu irmão, minha irmã, todos vamos nos preparar e vamos estar juntos com Jesus lá nesse céu maravilhoso. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse capítulo 21, verso 4. Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Alguém diz que o homem nasce chorando, vive chorando e morre chorando, mas na realidade não é só sofrimento. Neste mundo nós temos muitas coisas maravilhosas também, porque a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Portanto, a vida é maravilhosa, a vida é linda, a vida é bela, a vida é um presente de Deus. Eu gosto de viver, eu quero viver, mas a vida só se torna triste, amarga, dolorida, quando o ser humano opta a viver longe de Deus, a viver fazendo a vontade do diabo, a viver em pecado. Aí um sofrimento mesmo, é uma angústia, é uma tristeza constante no coração. Mas experimente, aceite Jesus como Salvador, e você verá que vale a pena viver, que vale a pena andar com Cristo. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto, não edificarão para que outros habitem, nem plantarão para que outros comam. Os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas mãos, das suas próprias mãos. Ali nós vamos edificar casas, plantar vinhas, construir casas, não para outros, plantar vinhas, não para que outros comam, mas nós vamos edificar casas, plantar as nossas vinhas, e todos ali terão o privilégio de participar dessas maravilhas ali na presença de Deus. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que, antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Olha que maravilha, ali antes da gente clamar, Deus como governo, como governador de todo o universo, Ele estará suprindo as nossas necessidades, dando para nós tudo aquilo que é necessário para a nossa felicidade, para a nossa sobrevivência. Meus amigos, acreditem, a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Isto vai acontecer em breve Jesus voltará, e Ele vai nos tirar deste mundo de pecado e nos dar este céu maravilhoso. Vamos nos preparar, pode acreditar de todo o coração que estas palavras são fiéis e verdadeiras, porque eu estou falando o que está escrito na Santa Bíblia, a palavra do Senhor. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Isaías capítulo 65, versículo 21 e 25. Os animais serão mansos. Imagine o leão, o boi, as ovelhas, todos os animais ali, todos mansos. Nunca mais haverá maldade. Pessoa, que privilégio você ter na sua casa um leão, um urso. Olha que coisa linda, você andando ali no quintal, um leopardo, você poder abraçar esses animais, e nunca mais haverá nem nada de mal. Todos serão mansos, tranquilos, e todos irão viver em perfeita harmonia, tanto os homens como os animais também. Veremos Jesus face a face, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Apocalipse capítulo 22, verso 4. Que privilégio, que alegria! Imagine você ter o privilégio de contemplar o rosto de Jesus. Imagine o privilégio de abraçar o Senhor Jesus.
Imagine o privilégio de abraçar o Espírito Santo. Imagine o privilégio de abraçar o Pai. Imagine o privilégio de abraçar os anjos. Imagine o privilégio de abraçar todos os profetas. Enfim, que dia, que lugar maravilhoso, que lugar lindo. Vale a pena nos prepararmos. O céu inicia no dia da ressurreição dos justos. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Então todos ali que hoje estão dormindo no pó da terra, na sepultura, mas aceitaram Jesus como Salvador, quando Jesus voltar e o anjo se aproximar, filho, João, Maria, Pedro, Geraldo, Solange, Fernando, Anita, levanta-te. Naquele momento os túmulos se abrirão e nós vamos ressuscitar com um corpo glorioso a encontrar o Senhor nos ares. Mas os ímpios não ouvirão, eles permanecerão ali durante 1000 anos naquela sepultura fechada, aguardando ali o juízo final, que será feita a destruição de Satanás e seus anjos. Que você possa ouvir na primeira ressurreição o chamado de Deus e ressurgir para a vida eterna. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. São João capítulo 5, 28 e 29. Aqueles que procuraram fazer a vontade de Deus, entregaram a sua vida a Jesus, ressuscitarão para estar com Ele eternamente. Os ímpios perecerão. O amor é demonstrado pela obediência. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. São Mateus capítulo 7, 21. Então aquele que faz a vontade do Pai, e a vontade de Deus é que cada um obedeça aos seus mandamentos. Os mandamentos, os 10 mandamentos que foram escritos pelo dedo de Deus lá no Monte Sinai. Deus escreveu os 10 mandamentos, 4 mandamentos em uma tábua, 6 mandamentos em outra tábua, e Deus deseja, Ele espera que cada ser humano viva em conformidade pelo poder de Deus, obedecendo esses mandamentos, fazendo a sua vontade. Satanás tem usado seres humanos para deturpar, para mudar, para quebrar a lei de Deus, mas bem-aventurado, felizes aqueles que obedecem os mandamentos de Deus, que aceitam os mandamentos, a Escritura Sagrada, e não deixe que esses ensinamentos, essas doutrinas humanas venham a influenciar a sua vida, mas que você possa seguir a palavra de Deus, obedecer os mandamentos de Deus, falar, eu e minha casa serviremos ao Senhor, e como Pedro, para mim importa obedecer a Deus e não ao homem, que você possa tomar essa decisão na sua vida. Aquele que diz crer, mas que não obedece, mostra que a sua conversão não é verdadeira. Então é necessário que as pessoas obedeçam a Deus. Bem-aventurado aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista ao direito à árvore da vida, e entre na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Apocalipse capítulo 22, versículo 14 e 15. Então observem, todos os mentirosos, idólatras, assassinos, homicidas, essas pessoas que não pediram perdão a Deus, que não aceitaram a misericórdia de Deus, que não confessaram os seus pecados, então perecerão. Mas se você cometeu um homicídio, se você roubou, se você adulterou, não importa, se você confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E seus pecados podem ser vermelhos como a escarlata, se tornarão alvo como a neve. Basta você confiar, e Deus tem prazer em te perdoar, porque Ele diz, os sãos não necessitam de médicos, e sim os doentes, e eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Se você cometeu esses pecados, Deus quer te perdoar. Aquele que lava as suas vestiduras, recebe de Jesus, por meio do Espírito Santo, seu poder ilimitado, para que consiga viver vidas santas
afastando-se do mal e praticando o bem. Então é isto, obedecendo a Deus, aceitando a Jesus, Ele vai nos dar poder e capacidade para obedecer a sua palavra. Deus só nos pede o que Ele nos capacita a fazer, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Se você não sente vontade de servir a Deus, se no teu coração não há vontade de amar a Deus, se você não tem vontade de estudar a palavra de Deus, fala: Senhor, o Senhor opera o querer e o efetuar, coloque na minha vida, coloque na minha mente, coloque no meu coração o desejo de estudar a tua palavra. E a vontade do que me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos aqueles que me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. São João capítulo 6, versículo 39. Olha o apelo de Deus. Ele não quer que ninguém se perca, Ele não quer que um se perca, mas que todos se arrependem e sejam transformados para estarem com Jesus para sempre. Cooperaremos com o Espírito Santo ou resistiremos o seu poder e conselhos? Deus está fazendo mais um apelo. Vamos rejeitar a Deus, vamos rejeitar a sua palavra e viver de acordo com o inimigo, ou vamos servir a Deus? Eu quero servir a Deus, eu quero fazer a sua vontade. Vós não me escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós. Designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. São João capítulo 15, 16. Deus deseja que cada um de nós produzamos os frutos: paz, alegria, mansidão, temperança, domínio próprio, os frutos do Espírito Santo. E nós só vamos conseguir ter esses frutos a partir do momento que Jesus estiver em nossos corações, que o Espírito Santo dominar a nossa mente, a nossa vida. O homem não consegue obedecer a Deus, por isso Ele o concede seu próprio poder, capacitando-o a obedecê-lo. Acreditamos no poder capacitador de Deus, obedecendo-o, ou consultaremos nossas dúvidas e temores? Nós vamos ficar consultando as nossas dúvidas e temores? Não, vamos confiar em Deus. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Apocalipse capítulo 22, 17. Jesus quer nos dar a água da vida. A água da vida, estude a palavra de Deus, é o pão do céu, e Deus vai transformar a sua vida. Ninguém precisa ser destruído. Você escolhe servi-lo hoje? Estou terminando mais esta palestra, e como é bom, como é maravilhoso estudar a palavra de Deus. Eu gostaria que cada um fizesse planos de assistir toda esta programação. Eu tenho certeza absoluta que a sua vida nunca mais será a mesma. Você vai sentir muita paz, muita alegria no seu coração. Vale a pena servir a Deus. Deus, Ele nos dá a sua proteção. Eu me lembro que a minha esposa, ela estava no portão, e eu estava conversando com a minha esposa, e de repente eu observei que um rapaz, ele passou correndo, corria muito. E eu falei com a minha esposa, falei: Solange, este rapaz que passou correndo é um ladrão. Eu não vou sair agora, porque de repente alguém que esteja atrás dele poderá me confundir, e eu vou ficar aqui. E fiquei conversando com a minha esposa. Aguardei um pouco. De repente eu falei: eu vou embora. Quando eu saí, andei um pouco, uns 20 passos mais ou menos. De repente um homem desce a escadaria correndo, e ele estava armado, e ele me cercou, e ele falou comigo: e aí, sangue bom, você roubou a minha vizinha, e agora? E agora você vai morrer. E ele começou a me cercar de um lado para outro, e eu estava agora diante daquele homem drogado, bêbado, armado.
E Satanás, usando aquele homem, eu percebi que ele queria destruir a minha vida. Mas eu não saio de casa sem antes buscar a Deus, sem antes pedir a proteção de Deus. E naquele momento, eu pude sentir a presença de Deus comigo. Ele me cercava de todo lado, e ele estava com uma arma aqui, mas ele não conseguia colocar a arma na minha direção. Ele se contorcia, ele tremia, mas ele não conseguia mirar aquela arma em mim. De repente encostou uma moto também. Eu voltei, apertei a campainha e falei para minha esposa. Naquela época nós éramos noivos. Falei: Solange, por favor, abra a porta, abra o portão, este homem quer me matar. A minha esposa rapidamente abriu o portão. Eu entrei, ela trancou o portão e nós saímos correndo a escadaria abaixo. Quando nós chegamos dentro da sala, havia um vitrô assim nas nossas costas. Eu falei para minha esposa imediatamente: se assentem, vamos nos assentar, para que ele não dê um tiro aí na nossa cabeça. E nós nos assentamos no chão. E uma coisa que mais me impressionou nessa experiência, que aquele homem, ele teve a oportunidade de atirar várias vezes, ao abrir o portão, a sair correndo, mas para a honra e glória do nome de Deus, ele não conseguiu apertar o gatilho, e Deus preservou a minha vida. Portanto, meu amigo, vale a pena andar com Deus, vale a pena entregar a vida a Jesus. Os anjos de Deus acampam ao redor do que os temem e os livra. Você tem o temor de Deus na sua vida? Você tem o temor de Deus no seu coração? Caso não tenha, procure entregar a sua vida a Jesus. E você, estudando a palavra de Deus conosco, a sua fé vai crescendo cada vez mais, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Nós nos veremos no próximo estudo. Que Deus os abençoe. Amém.